saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime no autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Momento devocional. A nossa live de reflexão bíblica aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, para levar até você uma reflexão bíblica. Hoje no Salmo 1, a verdadeira e essencial felicidade. Vamos à leitura bíblica no Salmo 1. Eu quero convidar agora a sua preciosa atenção. Se você pode acompanhar com a sua Bíblia física de papel ou com a sua Bíblia digital aí no seu smartphone, por favor, se não pode, apenas dê a sua melhor atenção agora à leitura bíblica que vou fazer nos 6 versículos do Salmo 1. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Um salmo para hoje, o Salmo 1, que fala da verdadeira e essencial felicidade, a bem-aventurança. Muito bem, com esse salmo, Davi começa a sua participação de numerosos salmos escritos por ele, que fazem parte desse livro de cânticos da nação de Israel, em estilo poético, que muito tem a nos ensinar, e muito tem ensinado no decorrer das eras. Nos ensina a orar, nos revela coisas importantes acerca do nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e também acerca da vida sábia, a vida prudente, a vida abençoada. E a primeira expressão que aparece no Salmo 1 é bem-aventurado o homem. Lembrando que homem ou varão aqui é a forma grega anthropos na Septuaginta, que quer dizer homem ou mulher, a espécie humana. Então o homem ou a mulher, para ser bem-aventurado, que significa essencialmente feliz, não apenas exteriormente, não apenas aparentemente, mas essencialmente na essência da verdadeira felicidade, a primeira coisa, a primeira qualificação é não andar segundo o conselho dos ímpios. Nós temos uma fonte de conselho segura, sábia, inerrante, infalível, imutável, que é a própria Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quem melhor para nos aconselhar rumo à verdadeira e essencial felicidade, senão aquele que nos fez, que nos criou e que nos conhece mais do que ninguém, o próprio Deus. Os conselhos dos ímpios, tal qual os ímpios, são conselhos de impiedade, de infidelidade e de desobediência a Deus. Mas também tem uma outra recomendação: nem se detém no caminho dos pecadores. Caminho na Bíblia significa o modo de vida. É não viver segundo o curso desse mundo de pecados, afastado, rebelado, desobediente a Deus. Nós temos um outro caminho para caminhar, o caminho da palavra, o caminho da fé, o caminho da obediência e da santidade, no qual nós buscamos o padrão de Deus para a nossa maneira de viver em todos os seus aspectos. E fugir a esse padrão é errar o alvo, o que é de fato o significado de pecado. Hamartios, do grego, que significa errar o alvo. Deus tem um alvo. E se a gente acertar o alvo, obedecendo a sua palavra, nós vamos encontrar a verdadeira e essencial felicidade. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedores, aqui no plural, porque de fato são muitos, tem muita gente escarnecendo. O que é escarnecer? É o mesmo que zombar, é o mesmo que desprezar de forma zombeteira o padrão de Deus, a palavra de Deus, a vida santa e pura que Deus tem apontado para nós. Aqueles que a desprezam, não somente a desprezam, não somente a desobedecem, mas também zombam. Esses são os escarnecedores. O verso 2 vai dizer, antes, e antes aqui significa pelo contrário, além de não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, ao contrário disso, tem prazer. Qual é a fonte de prazer dessa mulher e desse homem essencialmente ou verdadeiramente feliz, bem-aventurado, bem-aventurada? É a lei do Senhor, que é como
a Bíblia, a palavra de Deus, é chamada no Antigo Testamento. Os salmos se referem muitas vezes, principalmente o Salmo 19, principalmente o Salmo 119, que é todo dedicado a enaltecer a pureza, a grandeza e a importância da palavra de Deus para nós. E essa lei do Senhor deve ser a fonte da nossa meditação, deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, porque é de onde procedem as saídas da vida, as decisões, as escolhas, os paradigmas, as nossas imaginações, os nossos pensamentos, sonhos, projetos, expectativas. E quando nós trazemos essa palavra para a nossa vida diária, veja, de dia e de noite, todo o nosso tempo, não quer dizer que não vamos trabalhar, que não vamos cuidar dos nossos assuntos, mas enquanto cuidamos dos nossos assuntos, a nossa vida é entremeada pela palavra de Deus. E o resultado dessa conduta, de não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, e ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar, é que nós seremos, diz aqui o texto no verso 3, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ribeiros no plural. De um lado tem um ribeiro, de outro lado tem outro ribeiro, e ela está ali no meio com a sua raiz, as suas raízes totalmente e bem irrigadas, abastecidas pela água que propicia o seu verdor e a sua frutificação, mesmo em tempos de seca para o mundo. Aqui diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então não está falando de árvore mesmo, está falando de gente, porque termina essa parte dizendo tudo quanto fizer. Então, aqui está falando de pessoas que, como árvores frondosas, frutíferas, verdejantes, que no tempo apropriado e esperado dá o seu fruto, assim também será a vida do homem e da mulher bem-aventurados, essencialmente feliz, que desenvolve todo esse relacionamento de obediência a Deus. Em contraste disso, o verso 4 vai dizer que os ímpios não são assim. E não são mesmo. É uma questão de plantio e colheita, de semeadura e de ceifa, porque estão semeando na carne, na sua natureza pecaminosa, decaída, que todos nós herdamos de Adão, e por viverem na carne, semearem na carne, fazendo a vontade do diabo e dos seus próprios pensamentos, não tem, primeira coisa, não tem estabilidade. São como a moinha que o vento espalha. Não podem frutificar, não podem prosperar espiritualmente. Pode até se enriquecer financeiramente, mas não pode prosperar espiritualmente, porque a verdadeira prosperidade espiritual, da qual advém a verdadeira felicidade, a essencial bem-aventurança, advém de um relacionamento com Deus. E aqui diz que não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Por isso, por ser como a moinha que o vento espalha, os ímpios, diz o verso 5, não subsistirão no juízo. No dia do juízo, toda a riqueza, toda a fama e poderio humano de um ser humano ímpio, que não tem piedade, que não tem obediência e relacionamento com Deus, não vai fazê-lo subsistir. Será julgado, será condenado, será rechaçado por Deus como alguém que Deus não conhece ou não tem intimidade. Nem os pecadores na congregação dos justos. Não entenda aqui congregação como uma igreja local, um lugar de ajuntamento, porque nesse ajuntamento pode muito bem ser que tenha pessoas ímpias, pessoas pecadoras, que não vivem o padrão de Deus, mas na congregação espiritual, na casa espiritual de Deus, na comunhão com Deus,
os ímpios, as pessoas que escolheram e vivem a vida no pecado, não podem ter parte. Por quê? Verso 6. Porque aos olhos humanos alguém pode muito bem passar desapercebido, como se fosse santo, como se fosse de fato um verdadeiro cristão, um servo, uma serva de Deus. Mas não aos olhos do Senhor. É o que diz o verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Lembrando, a expressão caminho na Bíblia, a não ser que o contexto indique o contrário, sempre vai significar o modo de vida, a maneira de viver. E o Senhor conhece a maneira de viver dos justos. Ele está atento a todos os nossos atos, tudo o que falamos e fazemos, mas também até tudo o que nós pensamos ou sentimos, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Um outro salmo fala bem sobre isso, que é o Salmo 139, onde Deus é revelado como aquele que sonda e conhece os nossos corações. Então, se nós desejamos de fato a verdadeira e essencial felicidade, lembremos das admoestações, das recomendações deste maravilhoso salmo. Lembrando sempre que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus lida, estudada, meditada e praticada, é o ingrediente indispensável para se obter essa tão desejada bem-aventurança ou felicidade essencial. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Quero fazer um pedido para você compartilhar esta ministração com mais e mais pessoas. Também você pode fazer isso no Facebook, copiando o link do vídeo aí e colando ou compartilhando no seu perfil, no seu mural, né, no seu feed de notícias. Você também pode fazer isso no YouTube. Vai lá naquela aba compartilhar e você pode compartilhar na sua página do Facebook. Você pode mandar pelos seus contatos do WhatsApp e de outras redes, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Também quero fazer um pedido a você que acompanha pelo YouTube para se inscrever aí no meu canal. O objetivo é que, entendendo que o número de inscritos está aumentando, o próprio algoritmo do YouTube vai entender que é relevante essa informação, esses vídeos, e vai permitir que mais e mais pessoas tenham acesso quando fizer uma busca. E também, se você gostar da ministração, não esqueça de dar o seu like e ativar o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Tem vídeo novo aí no meu canal para você acompanhar. Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde, sua vida financeira, sua vida espiritual. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor.